Boa noite, pessoal. Essa é a aula de número 33 da Escola de Aprendizes do Evangelho, turma aspirante 101, do Centro Socorrista Maria de Magdala. O tema será Reis e Profetas, e a equipe é composta por Cássia, Cacilda, Ellen, Celso e eu, que sou Cláudia. Nesta aula, nós vamos falar desde a conquista de Canaã para contextualização da turma até a restauração do reino de Judá, depois que os reinos foram separados e que cada reino seguiu seu caminho. Fazendo um brainstorm do que nós já temos estudado durante essas últimas aulas, e agora falando sobre a conquista de Canaã, eu tenho a dizer que os hebreus são povos que vieram na antiga Palestina, que atualmente se chama Israel, e foram os primeiros povos monoteístas da antiguidade. A história dos hebreus é dividida nas seguintes fases: governo dos patriarcas, governo dos juízes e governo dos reis. A economia desse povo era baseada na agricultura e no pastoreio. Governo dos patriarcas. Os patriarcas foram os líderes religiosos originais do povo hebreu. O primeiro patriarca foi Abraão, que em aproximadamente 2000 a.C. saiu de Ur, na Mesopotâmia, e emigrou com a sua família para Canaã, levando um monte de gente com ele. Os hebreus permanecem no Egito por 400 anos e foram escravizados pelos povos hicsos e pelos próprios egípcios. Fugindo do domínio dos faraós em 1250 a.C., os hebreus fogem do Egito, retornando para a Palestina, e é o chamado Êxodo. São conduzidos por Moisés, que durante a travessia do deserto do Sinai recebe de Deus, Javé, os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos. Quando Moisés morre, esse povo é conduzido então por Josué. Com a morte de Josué, finda um longo período de aristocracia, 40 anos com Moisés e 25 anos com Josué. Então, Canaã entra num período de verdadeira anarquia que perdurou por algumas décadas. As tribos ficam sem uma liderança que pudessem unir as forças para se protegerem da ofensiva dos povos vizinhos, como os filisteus, midianitas, amonitas, cananeus, entre outros. Em função da ocupação das terras em Canaã pelos hebreus, eles ainda conviviam muito tempo com esses povos vizinhos e começaram a ser influenciados culturalmente e religiosamente por estes. A partir desta convivência com estes povos vizinhos, os hebreus começaram a se afastar de Deus e começaram a entrar num ciclo chamado de ciclo do pecado, onde, neste momento, Deus começou a levantar e a estabelecer juízes. O período dos juízes corresponde a mais ou menos 2 séculos da história e nós vamos ver a seguir. Esse ciclo de anarquia que foi vivido em Canaã é denominado ciclo do pecado, o período do declínio moral de Israel. O povo passou por mais de 3 séculos nos quais não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Durante este período, o povo vivia da seguinte forma: o povo obedecia a Deus durante um tempo, em seguida afastava-se dele. Por causa da desobediência a Deus, permitia a opressão dos inimigos.
o povo se arrependia e clamava pela libertação. Aí Deus levantava juízes para livrar o povo das mãos do inimigo, e o povo, depois do livramento, servia a Deus. Este ciclo do pecado virá se repetindo ao longo da história deste povo, passando pelo período da monarquia até culminar no exílio. Após esse período da anarquia, né, em que Canaã se encontrava, nós tivemos um período que ela foi gerida por juízes. No período em que o povo judeu, numa espécie de república, passa a ser governado pelos juízes, que são pessoas de destaque com capacidade de liderança, né? E, entretanto, nem os juízes conseguiram unir todo o povo. Sempre havia dissensões. Os juízes, como eu disse, eram homens e mulheres carismáticos, levantados e estabelecidos por Deus para libertarem o povo da opressão e escravidão dos inimigos. Eram pessoas tementes a Deus, marcadas por uma forte personalidade e capazes de se imporem moralmente perante as tribos. Eles também tinham a função de julgar, e foram ao total 12 juízes, sendo que eles eram classificados como juízes maiores, que eram carismáticos ou salvadores, nos quais inclui-se Otoniel, Eude, Débora e Baraque, Gideão, Jefté e Sansão, e os juízes menores, que eram os juízes estatais, como Abimeleque, Tola, Jair, Ibsã, Elon e Abdon. Os cananeus voltam a conquistar a terra e os hebreus ficam 20 anos escravos do rei Jabim. Surge Débora, que era uma profetisa, né, que ordena a Baraque para ele dar combate aos cananeus. Baraque duvida da palavra de Débora e pede que ela vá à frente de seus homens. Débora, confiante, aceita. Os cananeus são vencidos. E sempre davam margem para a penetração do inimigo. Estavam também afastados de Deus. E este afastamento, segundo Moisés lhe dissera, lhes acarretaria a escravidão. Aliás, sempre que nos afastamos de Deus, caímos escravos de nossos poderosos inimigos interiores. Dentre esses juízes, surge Gedeão, que é um dos grandes heróis dos judeus. Era um rústico agricultor médium que teve a visão de um espírito, provavelmente um espírito familiar de sua tribo, a lhe ordenar que encabeçasse a reação contra os madianitas. Gedeão escolhe mais de 20.000 homens para a empreitada. Aí o plano espiritual lhe diz que o importante era a qualidade, não a quantidade de homens, e lhe pede que submeta estes homens a um teste. E ele faz esse teste, e ao final Gideão ficou com 300 homens. Esses homens eram seguros e de grande valor, e com eles, usando uma estratégia militar, conseguiu bater os madianitas, que eram milhares. Gideão, como juiz, governou 40 anos. Depois que ele morreu, durante o seu governo, foi um período de relativa paz. Quando ele morreu, quem assume é um filho adotivo dele chamado Abimeleque, que transforma-se num tirano e mandou matar todos os filhos naturais de Gideão, com exceção de Jotá, que escapa e consegue coroar-se rei em Siquém, e foi aplaudido por parte do povo. Com isso, novo flanco se abre. Os amonitas invadem a terra. Jefté os vence. Gozam de um curto período de liberdade. Aí cai escravo dos filisteus. Aí é Sansão, que foi um outro juiz, que é um homem de notável faculdade mediúnica, que dá combate aos filisteus e governa por 20 anos como juiz. Entretanto,
Sansão, cujas forças eram mediúnicas, exterior, acaba resvalando numa queda moral. Faz ligação com Dalila, uma mulher pública, ligação esta que acarreta a suspensão da mediunidade. Aí ele perde as forças que falam que estavam ligadas aos cabelos deles, mas na verdade eram os poderes da mediunidade. Aí ele cai, e essa queda faz Sansão escravo dos filisteus. Aí nesse tempo ele já é cego e é atracado a uma mó e era utilizado para fazer girar um moinho. Ele sofre muito sofrimento consequente de toda queda moral. O sofrimento, contudo, vai depurando o espírito, que vai fazendo que nos faz, né, retornar a Deus, em todo caso, nós nos pondo no lugar de Sansão. E aí, quando ele readquire a mediunidade, ele acaba fazendo desmoronar um templo onde se praticava a idolatria e matando milhares de pessoas, inclusive ele próprio. Os juízes, eles têm um livro na Bíblia, né, os temas principais deste livro, que é rico em narrativas, são a continuação da história da vida dos hebreus na Terra Prometida, a apostasia dos hebreus em relação à aliança com Deus e a opressão resultante nas mãos dos inimigos, a idolatria praticada pelos hebreus junto com os povos cananeus. Deus mostra que ele é o único Deus verdadeiro e juiz. O declínio da continuação espiritual dos judeus, o poder da fé e da oração, a difícil relação entre as tribos que irão resultar posteriormente na divisão em 2 reinos no período da monarquia. Valor histórico dos livros dos juízes. O livro dos juízes é considerado como um livro histórico da Bíblia, segundo o modo de se relatar a história naquele tempo. O livro nos fornece um precioso quadro geral do modo de vida das tribos de Israel após a sua instalação em Canaã, relatando sobre a vida política, social e religiosa daquele povo. O livro também nos revela o declínio espiritual e moral daquelas tribos após se estabelecerem na Terra Prometida. Este registro deixa claro os infortúnios que sempre ocorriam ao povo hebreu quando um deles se esquecia do seu concerto com Deus e buscavam a outros deuses, praticando a idolatria e a devassidão. Quem foi Ruth? Na época dos juízes, durante uma fome, uma família israelita de Belém, Elimeleque e a sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, emigraram para o país vizinho, Moabe. Elimeleque morreu e seus filhos casaram com esposas moabitas. Malom casou-se com Ruth e Quilion com Orfa. Cerca de 10 anos depois, os 2 filhos de Noemi morreram em Moabe e ela decidiu retornar a Belém. Antes de partir, ela pediu que suas noras retornassem para suas próprias mães para que pudessem se casar novamente. Orfa partiu depois de alguma relutância, mas Ruth se recusou e declarou sua fidelidade numa de suas frases mais famosas: "Não me instes que te abandone e deixe de te seguir, pois para onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Onde quer que tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Isto me faça Javé. E ainda mais, se outra coisa que a morte me separa de ti." As 2 viajaram para Belém no começo da colheita da cevada. E para sustentar sua sogra e a si própria, Ruth seguiu para os campos para colher espigas que ficavam para trás depois da colheita.
O campo para o qual ela foi pertencia a Boaz, que a aceitou de bom grado, porque sabia da lealdade que ela havia demonstrado a Noemi. Ruth contou a ela sobre a bondade de Noemi e passou a colher nos campos de Boaz, pelo resto do período da colheita da cevada e na colheita do trigo. Boaz era um parente próximo da família do falecido marido de Noemi e estava, portanto, obrigado pela lei do levirato a se casar com Ruth, que era viúva de Malom, para receber a herança de sua família. Boaz e Ruth se casam e têm um filho. As mulheres da cidade celebram a alegria de Noemi, que encontrou alguém para redimir o nome de sua família, e ela criou o filho de Ruth como se fosse seu. O nome da criança era Obed, pai de Jessé, que era pai de Davi, que é a descendência de Jesus Cristo. Ruth é uma mulher, né, que tem um livro no Antigo Testamento, que chama o livro de Ruth. Ruth é um dos livros da terceira divisão da Bíblia hebraica. No caso da Bíblia cristã, é o 8º livro do Antigo Testamento. É tratado como um dos livros históricos, posicionado entre Juízes e Samuel, pois seu evento transcorre nos dias em que os juízes julgavam. Seu nome é uma referência à figura principal do relato, Ruth, a bisavó de Davi. Ele conta como Ruth aceitou o Deus dos israelitas como seu Deus e os israelitas como seu povo. Nesse livro, ela diz a Noemi, a sua sogra israelita, a famosa frase que eu já mencionei acima. Esse livro é um livro muito estimado pelos judeus por escolha, como revelado pela considerável presença de Boaz na literatura rabínica. O livro de Ruth é um dos 5 Megilot e é lido no feriado judaico de Shavuot, semanas. Alguns autores biblistas, estudiosos e missionários consideram que o relato da vida de Ruth, qual descrito no livro que leva seu nome, teria dado a inspiração ao rei Salomão a escrever sobre a mulher virtuosa. Nesse slide, nós apresentamos a árvore genealógica de Jesus Cristo, desde Abraão, passando por Boaz e Ruth, pelo rei Davi, Josafá, Jotã, Ezequias, Amon e assim por diante, até chegar em Jacó, aí que é descendência de José, mais Maria, José é o pai terreno de Jesus Cristo. Aqui eu vou terminando com essa parte introdutória para vocês terem só uma ideia de onde é que nós estamos partindo e para onde nós vamos chegar, né? A Cássia vai dar continuidade a essa história, que é muito interessante e muito bonita. E aqui eu deixo a tabela periódica da Bíblia, né, dividida os livros em Antigo Testamento e Novo Testamento, que é de onde nós pesquisamos, né, um dos itens que nós pesquisamos para poder estar trazendo essas informações para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que eu não tenha enchido o saco muito de vocês. Tenham uma boa noite.